Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de junho de 2026. David da Vinci, o menino gênio mexicano com QI superior ao de Einstein, parte 1. David Camacho provavelmente não irá gostar do título desta reportagem. Primeiramente, porque não se identifica com a descrição de menino gênio, embora seu quociente de inteligência, que, de 162 esteja muito acima dos 130 fixados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o mínimo para considerar uma pessoa com altas habilidades ou intelectualmente superdotado. Os gênios já estão no túmulo e, se foram gênios, é porque fizeram coisas geniais, explica ele, modestamente, a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Em segundo lugar, porque ele admite que não lhe agrada muito ser comparado com outras mentes brilhantes, como a dos físicos Stephen Hawking, 1942-2018, ou Albert Einstein, 1879-1955. Que tinham QI estimado de 160. Tenho 10 anos e estou apenas começando, prossegue ele. Talvez eu seja um gênio quando tiver 70 anos, mas quando tiver feito coisas geniais na vida, certo? Mas existe, sim, um gênio que serve de inspiração para o menino. Ele chegou a adotar seu sobrenome nas redes sociais, onde é conhecido como David da Vinci. Minha professora do jardim da infância me ensinava muito sobre Leonardo da Vinci 1452-1519, como ele era polímata, alguém que combina ciências, tecnologia, engenharia, matemática, artes, ciências humanas, de tudo um pouco, recorda ele. Fiquei impressionado com a sua história, até que disse, quero ser como ele, para fazer grandes coisas. Da NASA para o seu próprio livro eloquente, sempre sorrindo e com um discurso articulado e surpreendente para sua pouca idade, este menino de Querétaro, na região central do México, conta casualmente que oferece conferências em universidades e para organismos internacionais. E está a ponto de publicar um livro. David Camacho também teve a grandiosa oportunidade de ser selecionado para visitar a sede da NASA em Houston, no estado americano do Texas. Ele participou de um programa de treinamento espacial, pilotou um voo simulado e vivenciou a gravidade zero. Seu futuro poderá levá-lo em direção à NASA, mas ele não quer fechar nenhuma porta. Gostaria de fazer a primeira cirurgia no espaço, ele conta. Criar a próxima SpaceX, ser o próximo Elon Musk, algo assim. Combinando tudo com os negócios, com as ciências humanas, tenho toda a vida pela frente. Atualmente, David Camacho estuda em uma escola internacional online, que o certificará para poder entrar na universidade. Ele fala espanhol, inglês, francês e alemão e começou a estudar russo, português e italiano. Ele garante que é um orgulho ter um quociente de inteligência tão alto e o que ele mais aprecia em ser uma criança com altas habilidades é poder entender tudo rápido e aprender de forma acelerada. Não são muitas as pessoas que nascem assim, de forma que eu gostaria de usar isso em favor das crianças e do bem-estar da humanidade, deixar a minha marca, afirma ele. Na questão 373 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário, pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. A genialidade se torna por vezes um flagelo, quando dela abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí,
Frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. Segundo o Livro dos Espíritos, o gênio não é um privilégio arbitrário concedido por Deus, nem resultado exclusivo da herança biológica ou das circunstâncias sociais. O gênio representa, acima de tudo, a manifestação das conquistas acumuladas pelo espírito ao longo de sua trajetória imortal. A doutrina espírita ensina que o espírito evolui continuamente através das múltiplas existências corporais. Em cada encarnação, aprende, experimenta, desenvolve faculdades e amplia sua consciência. Nada do que é verdadeiramente conquistado se perde. O conhecimento adquirido, o esforço intelectual, a disciplina mental e as experiências vividas incorporam-se ao patrimônio espiritual do ser. Dessa forma, quando um espírito retorna à vida física trazendo talentos extraordinários, inteligência incomum ou capacidades precoces, ele não surge como exceção inexplicável da natureza, mas revela, no presente, o resultado de longo processo evolutivo realizado em existências anteriores. Por isso encontramos indivíduos que, desde a infância, demonstram habilidades impressionantes, aprendem com extrema facilidade, revelam profunda sensibilidade artística, apresentam genialidade científica ou filosófica e possuem compreensão acima da média para sua idade. À luz do Espiritismo, esses dons não aparecem por acaso. São expressões das experiências acumuladas pelo espírito através do tempo. O gênio, portanto, não representa favoritismo divino, mas consequência natural da lei de progresso. Deus concede a todos os espíritos as mesmas possibilidades de evolução, entretanto, cada um avança conforme seu esforço, sua perseverança, seu uso do livre-arbítrio e sua dedicação ao aprendizado. Essa compreensão elimina a ideia de privilégios injustos. O homem genial não é alguém escolhido, mas alguém que trabalhou intensamente suas capacidades ao longo de muitas jornadas reencarnatórias. Contudo, o Espiritismo também esclarece que inteligência elevada não significa necessariamente superioridade moral. Um espírito pode possuir grande desenvolvimento intelectual e ainda carregar imperfeições emocionais e morais. Por isso, Kardec distingue progresso intelectual de progresso moral. O verdadeiro equilíbrio espiritual acontece quando ambos caminham juntos. A inteligência sem amor pode gerar orgulho, egoísmo e desequilíbrio, já o gênio aliado à moralidade transforma-se em instrumento de iluminação para a humanidade. Sob essa perspectiva, grandes missionários, cientistas, artistas e pensadores não surgem como milagres biológicos, mas como espíritos que alcançaram determinado grau de maturidade intelectual através do esforço contínuo da alma imortal. O gênio revela, assim, a profundidade da jornada espiritual humana. Cada talento extraordinário é sinal de que o espírito sobrevive, aprende continuamente, guarda em si as aquisições do passado e prossegue indefinidamente rumo à perfeição. Como síntese espiritual, pode-se afirmar que o gênio é a memória viva das conquistas do espírito através da eternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de junho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.